Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Hoje no programa vamos falar sobre licenciamento ambiental. Este assunto foi tema de um evento realizado na semana passada, promovido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E também é tema de debate em Brasília e no Brasil inteiro desde 2004, quando se começou uma proposta de tentativa de mudar e de criar uma lei única sobre o licenciamento ambiental no Brasil. Para conversar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio hoje o Alexandre Burman, que é advogado e supervisor de meio ambiente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e também a Fernanda Medeiros, que é advogada e professora de Direito Ambiental na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Primeiramente, então, muito obrigado pela presença de vocês no programa de hoje, para tratar desse assunto tão importante, que é o licenciamento ambiental. Então, a primeira pergunta que eu faço é para ti, Alexandre, para contar para a gente, para o nosso telespectador, como é que foi esse evento na semana passada que tratou sobre licenciamento ambiental, o evento teve como nome Licenciamento Ambiental no âmbito dos municípios. O que foi tratado nesse evento que a gente pode, então, explicar para o nosso telespectador durante o programa de hoje? Tudo bem. A ideia do evento, que trata a partir do licenciamento ambiental dos municípios, em primeiro lugar, expor a Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre, ela é a secretaria mais antiga do Brasil. Ela tem 40 anos de existência, foi criada em 1976. E nós temos técnicos extremamente competentes, que trabalham nessa área e têm um conhecimento muito grande a respeito de licenciamento ambiental. Então, desde que há mais de um ano que eu estou lá dentro da Secretaria, o objetivo era poder estabelecer um diálogo maior entre a Secretaria e os demais setores da sociedade. E um dos meios que a gente entendeu como fazer era realizando eventos, para poder misturar esse aspecto teórico, a parte jurídica, que fala de licenciamento ambiental, mas também com o aspecto técnico, da parte prática do licenciamento ambiental. Então nós realizamos um evento no mês de maio, na sede da FAMURS, tratando de alguns aspectos do licenciamento ambiental. E no IPA, em parceria com a faculdade IPA, realizamos esse evento também, justamente para poder ponderar esses dois aspectos, a parte jurídica, os trâmites de licenciamento ambiental, o procedimento do licenciamento ambiental, especialmente no nosso município de Porto Alegre, como ele funciona, desde o pedido de requerimento até o final, a emissão da licença, na parte jurídica e também a parte técnica, quais são os aspectos identificados dentro do setor de comércio, dentro do setor das indústrias, no setor de serviço, quais são os documentos requeridos, quais são as análises, a questão dos efluentes, dos resíduos, Então, uma questão bem prática para que a sociedade, o pessoal da academia, o pessoal que trabalha na área ambiental e muitas vezes não tem a prática necessária, a gente consiga expor isso aí e estabelecer um contato entre a Secretaria do Meio Ambiente e a sociedade, não ficar distante, saber que a Secretaria é competente, tem técnicos capacitados e pode dar a resposta necessária para todos os cidadãos. Certo, Alexandre, a gente falou então também na abertura do evento sobre essa série de debates que existe desde 2004 para atualizar as regras a respeito do licenciamento ambiental no Brasil inteiro. Então eu peço para a Fernanda dar uma explanação sobre como é que funciona hoje no Brasil o licenciamento ambiental. Bom, primeiro, Vinícius, é um prazer poder estar aqui com vocês, poder colaborar, estar aqui ao lado do Alexandre, que é um grande conhecedor da matéria do licenciamento e dos processos administrativos nessa área. O que é importante, eu acho, para a gente grifar desde o início? Essa discussão em termos de Congresso Nacional, com a proposta dessa lei geral do licenciamento, que está lá tramitando, pelo menos esse PL, desde 2004, não foi a primeira grande discussão nesse sentido. Nós temos, desde a Constituição Federal, já à espera da existência de normas que venham a regulamentar o licenciamento ambiental no Brasil. O licenciamento ele nasce como uma forma de exigência, de controle, até mesmo do setor econômico, de garantias, de seguro, de que aqueles empreendimentos, aquelas atividades que são efetivas ou potencialmente poluentes, que sejam poluidoras, tenham ali alguma previsão, algum cuidado com a relação da proteção do bem ambiental. E sempre tem essa briga entre, será que o licenciamento acaba protegendo o ambiente, ou será que não? Ou será que é mero entrave burocrático? Ou efetivamente a gente está trabalhando na ideia de que a proteção ambiental seria um antagonista do desenvolvimento econômico.
Na verdade, a gente tem que encontrar o meio termo dessas questões. A existência do licenciamento é super importante para o desenvolvimento econômico e para a proteção ambiental. Só que ele não pode nem ser muito aberto, nem ser muito fechado. Eu não posso prejudicar o empreendedor e também não posso colocar o ambiente em risco. Então, efetivamente, é uma equação complicada de se estabelecer. Durante muitos anos, né, desde 88 até 2011, nós ficamos na espera de uma lei que fizesse a regulamentação dentro da esfera administrativa de quem ia fazer o que dentro do cenário nacional. Então a gente tem lá uma previsão na Constituição que diz que é poder, ou seja, que todos os entes da federação, o Estado, a União, os municípios, podem licenciar ambientalmente, ou seja, podem emitir as licenças ambientais. Só que não diz como, nem quem. Ou seja, todo mundo pode ao mesmo tempo? Todo mundo, então, que licencia, fiscaliza? Ou eu, o Estado, licencio e digo, Alexandre, fiscaliza agora que tu é do município? Então, como é que a gente estabelece essas questões? De fato, durante muitos anos, a confusão ela ficou conflagrada. Em 2011, vem a Lei Complementar número 140, para regulamentar o artigo 23 da Constituição, que é esse que vai determinar essas competências, né, em matéria ambiental. E aí eu te confesso que a gente estava com muita expectativa, porque foram muito tempo de espera dessa legislação, e quando ela vem, até te confesso que tem uma posição meio dramática, assim, eu acho que na verdade ela não trouxe nada de inovador. Porque do ponto de vista técnico, aquilo que ela fez ali foi determinar algo que empiricamente já se fazia. Ou seja, eu determino pela preponderância do interesse. Eu digo, olha, a União vai regular aquilo que é bens da União, o Estado se preocupa com os bens do Estado, o município se preocupa com o interesse local. Ok? Ela não costurou E aí ela não trouxe a temática para dizer, bom, exatamente quais serão as licenças, o que deverá, como é que vai se basear esse licenciamento, né, o que vai ser exposto, o que vai ser obrigatório, enfim. Mas de fato ela ajudou, em alguma coisa, minimamente ela trouxe ali uma certa ajuda. Mas não solveu as questões envolvendo os entes, né? Tanto que hoje o que a gente consegue a partir dela? Bom, eu regulei a questão do licenciamento, pode ser só um a licenciar. Mas quem vai licenciar? As discussões ainda continuam e às vezes essas discussões são por interesses econômicos mesmo. Né? Quem fiscaliza? Bom, fiscaliza quem licencia, então eu tenho que resolver o problema do licenciamento, efetivamente, quem vai licenciar antes. E aí a gente pergunta, bom, quais são as atividades que deverão ser licenciadas no Brasil? Olha, a gente tem uma lista, né? Na verdade a gente tem duas até, né, Alexandre? A gente tem lá o anexo da 237, que é uma resolução do CONAMA, também não é uma lei federal, né? E tem um anexo de uma lei federal que é a 6938, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas aí eu vou dizer, bom, então só essas atividades que estão ali listadas vão ser licenciadas? Não. Porque daqui a pouco, se eu chego no órgão ambiental, seja ele municipal, estadual ou federal, e o órgão entender que para a proteção do meio ambiente, aquela atividade, mesmo que ela não seja efetivamente poluidora, ela seja em potência, ou seja, pode vir a trazer poluição, ele vai me exigir o licenciamento. Então, de fato, a gente precisa desse diálogo aqui, porque é uma questão essencial para o desenvolvimento econômico e é uma questão essencial para a proteção socioambiental no país. Né? Então, a gente não consegue viver sem, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar um jeito de regular, né, esse imbróglio. Certo. Alexandre, como é que a Secretaria se vira nos 30, né, nessa situação das regras assim perdidas e como é que se baseia para conseguir trabalhar no dia a dia? Bom, é um exercício diário, né, de consenso, de diplomacia, né, e de interpretação das normas que a gente tem dentro do nosso sistema jurídico brasileiro, que é extremamente complexo, né? A legislação brasileira ambiental é considerada uma das mais avançadas, né, mas nem por isso ela deixa de ser extremamente complexa. A ausência de normas gerais de licenciamento ambiental, né, e de uma regra que seja parâmetro para todos, né, como bem a Fernanda falou, a lei complementar ela criou uma expectativa muito grande, mas não trouxe as soluções que a gente esperava, né? E isso aí gera muita insegurança jurídica, né? Gera insegurança jurídica para o cidadão, né, para o empreendedor, que ele quer fazer um empreendimento, ele quer abrir uma loja, um comércio, serviço, uma indústria no município de Porto Alegre e ele não sabe necessariamente quais são os documentos que serão exigidos, né? Ele não sabe qual tipo de complementação, quantas complementações vão ser solicitadas, quais documentos serão solicitados novamente, né? Às vezes ele tem até aquela expectativa de que caia num técnico, ele tem uma diferença de interpretação em relação ao outro técnico, né?
E essa insegurança jurídica que gera o empreendedor também gera no técnico, né? Porque o técnico, considerando que não há uma interpretação adequada dessa legislação ambiental, ele fica muito restrito, ele tem medo, né, muitas vezes, de dar essa interpretação, seja favorável ou desfavorável ao empreendimento, né, e ele fica amarrado, né? Então, por falta, né, de conhecimento, né, por falta de, digamos assim, o município como um todo ter essa variável ambiental implementada não só nas esferas governamentais, como na própria sociedade, né? A própria sociedade ainda não tem essa variável ambiental implementada. Não são todos os empreendedores que têm essa variável, que quando vão iniciar o empreendimento já se preocupam com a questão ambiental. Pensam na questão ambiental como uma mera questão burocrática. Então é isso que tem que ser evoluído, né? Com regramentos jurídicos, mas não só com regramentos jurídicos, com essa mudança de perfil da sociedade. Eu entendo que isso aí é normal, né? E a Fernanda já pontuou bem, né? E quem trabalha na área ambiental sabe, a gente trabalha com questão ambiental muito recentemente, né? Vamos pensar, o marco da questão ambiental é em 1972, né? Que é a Convenção sobre o Meio Ambiente da ONU, né? Bom, pegar de 72 para agora, 2016, em se tratando de direito, né? Isso não é nada, né? Então eu sempre costumo falar que a gente está tratando do direito ambiental como um bebê de fraldas, né, que a gente a cada dia tem que fazer essa construção, né, e a sociedade tem que entender isso, né, para que essa variável seja implementada não só nos empreendimentos como na secretaria. Então a gente tem uma grande dificuldade, né, a gente tem historicamente, né, há uma defasagem, vamos dizer assim, de material e de recursos para a secretaria. Todas as secretarias do meio ambiente do Estado, dos municípios, da União, né, do Ministério do Meio Ambiente, trabalham com recursos muito baixos, né, com orçamento pequeno, né, então é um exercício de criatividade, é um exercício de dedicação, né? O pessoal que trabalha na área ambiental, ele é muito dedicado, muito envolvido, né, e de uma maneira geral ele tem essa percepção, né, de quebrar essa barreira de que o meio ambiente é um entrave ao desenvolvimento, né? A gente tenta mudar esse paradigma, que a sociedade compreenda isso, que os servidores, quem trabalha no ambiental, pense nisso para que a gente possa entender dentro daquele trinômio, né, de sustentabilidade, questão social, questão econômica e questão ambiental, e é isso que a gente tenta que a Secretaria absorva isso dentro dos seus conceitos, que a sociedade entenda e compreenda isso. Certo, professora, também acredita que é preciso que a sociedade compreenda essa questão ambiental como uma forma também de prevenção, né? Acho que é mais ou menos isso que tu quiseste dizer, né? Que tu quis dizer, é questão de prevenção, não só compensação, não pensar que meio ambiente é só derrubei árvores, vou ter que plantar mais árvores, não, pensar antes de um empreendimento a questão ambiental. Até, Vinícius, eu vou pegar teu gancho aqui, a questão da noção de compensação. O Alexandre trouxe aqui a ideia de que, de fato, a gente está lidando com um bebê de fraldas, e acho que é isso mesmo, né? Porque ele foi até bastante positivo na idade desse bebê de fraldas, trazendo lá 72. Se a gente for pensar em termos de Brasil e essa discussão ter se tornado mais forte, ela é mais recente ainda, né? A gente pode dizer que nós temos um grande marco temporal, que seria 81, quando o Brasil optou por fazer uma política pública em matéria ambiental. E aí até vou dizer, optou porque teve uma crise de consciência ambiental? Não, né? Porque estava sendo cobrado no cenário internacional em razão, principalmente, dos empreendimentos econômicos, da questão de empréstimos, né, do Banco Mundial. Tipo, bom, te posiciona, então, enquanto Estado, para saber quais serão as reações e as opções no âmbito, né, dos empreendimentos e com relação à segurança ambiental. A gente ainda tem na sociedade muito enraigada essa noção de que a proteção ambiental ela é uma cosmética. E aí, dentro da questão jurídica, ela é uma cosmética jurídica, ou seja, seria algo que não teria tanta importância, seria um direito marginalizado, algo que a gente deveria não dá tanto reforço. Só que, de fato, pensar assim acaba sendo um problema, né? Porque, querendo ou não, todos nós necessitamos desse ambiente saudável aí, né? Que a Constituição tá, né, labuta pela proteção. Ou seja, a gente quer água potável, né? A gente quer o lixo no lugar certo. Eu quero morar numa casa em que o chão não esteja contaminado e eu não corro o risco de explodir, né? Caso seja um aterro sanitário inativo. Ou seja, eu quero ter garantias ambientais. Então, eu tenho que me dar conta que para eu garantir essa vida boa do ponto de vista de saúde
saúde ambiental, eu tenho que ter algum comprometimento, né? E aí quando tu trouxesse a questão da compensação, eu vou fazer um empreendimento e eu preciso para montar a minha planta, né, para estabelecer o meu espaço de indústria, ou atividade que seja, eu vou ter que desmatar uma área, eu vou ter que colocar abaixo determinado... Bom, eu vou ter que compensar isso, porque não é só a minha geração que eu estou protegendo, né? A Constituição Federal, ela fala, olha, a gente tem que fazer uma previsão de proteção para a geração presente, né? Que é essa que está querendo buscar a licença para efetivar, mas também para as gerações futuras, né? Então, eu vou desmatar uma gigantesca área de terra para montar uma indústria que vai trazer emprego, que vai trazer desenvolvimento econômico, tecnológico, etc. Eu também tenho que prever que as outras gerações estão perdendo aquela quantidade de proteção ambiental. Bom, então vamos garantir que pelo menos de alguma forma isso para futuro esteja ali protegido. Mas eu só consigo fazer isso se a gente tem uma força política de educação ambiental, de que as pessoas entendam que isso não é, a proteção ambiental não é o inimigo do desenvolvimento econômico, né? O Alexandre trouxe aqui os pilares, né, do desenvolvimento sustentável, a gente não consegue, são 3 pernas, né? Então, se eu pensar na situação do tripé mesmo, não adianta só ter desenvolvimento econômico se eu não tenho proteção social e se eu não vou ter proteção ambiental. Né? Então, de fato, a gente tem que encontrar um equilíbrio aqui, né? Isso é difícil, porque a disputa aqui entre o ambiente e a economia acabou se tornando, né, bipolar mesmo, né? Tratando de uma forma equivocada, porque eu acho que a gente tem que aprender a dar as mãos e desenvolver a questão econômica protegendo o espaço ambiental, e também protegendo as pessoas, né, dentro desse espaço social. Então, eu acho que nos falta ainda um pouco de conscientização no nível da população mesmo, não só do empreendedor, não só do responsável pelo licenciamento, mas a sociedade como um todo, entender que o ambiente não é um opressor do desenvolvimento, muito pelo contrário, que é possível a gente fazer as coisas juntos, não é que seja fácil, né? Mas eu acho que é uma busca que tem que ser feita. Certo. Alexandre, a falta de uma regra geral no Brasil inteiro faz com que cada município muitas vezes tenha uma regra diferente da outra, né? Como é que o município de Porto Alegre trabalha? Que regras que ele segue? Como é que é o procedimento para um empresário? Vamos supor, o empresário chega querendo empreender em Porto Alegre, como é que funciona o processo de licenciamento ambiental? Bom, existe no município de Porto Alegre, né, uma lei municipal que trata especificamente de licenciamento ambiental, né? Mas assim como na legislação federal, como a gente não tem na legislação federal uma regra definida e nem na legislação estadual também uma regra de licenciamento ambiental definida, né, a gente utiliza essa lei com certas interpretações, né? Não há assim definido, infelizmente, né, e isso é uma certa frustração que eu tenho, né, carregando dentro do órgão ambiental, poder transformar esse discurso em prática, porque isso realmente é uma mudança de paradigma. A gente conseguir, em primeiro lugar, porque é um assunto muito complexo. Para mim, para a gente poder, por exemplo, saber o que a indústria precisa para licenciar é diferente do que o comércio precisa para licenciar, o que um restaurante, o que uma pizzaria, o que um bar, que uma indústria química, né, um aterro de resíduos sólidos, aterro de resíduos de construção civil. Então, há muitas nuances dentro desse aspecto. E a gente não conseguiu, em razão da demanda, em razão das questões do dia a dia do órgão de licenciamento ambiental, estabelecer todos os critérios para todos esses tipos de atividade. Então, a gente tem trabalhado no sentido de interpretar adequadamente, da forma que seja interessante para o órgão público e também interessante para o empreendedor, né, para ele poder se instalar. Há diversas ações nesse sentido feitas pelo município nesse momento, né? Há uma sala do empreendedor, por exemplo, né, que foi criada dentro da estrutura da prefeitura e do governo do estado, no sentido de otimizar, né? Eu nem gosto de falar do sentido de agilizar, né? Mas otimizar os licenciamentos ambientais, né? Que a gente perca menos tempo, ou seja, vamos ter processos eletrônicos, né? Não vamos ter essa transição do processo em papel em que tu perde tempo, às vezes uma semana transitando entre um órgão e outro, né? Nós fizemos dentro da Secretaria, da estrutura da Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio do Conselho Municipal de Meio Ambiente, uma resolução isentando diversas atividades de licenciamento ambiental. Então, atividades que têm um pequeno impacto ambiental, né, por exemplo, a padaria, né, um bar, por exemplo, que precisavam de licenciamento ambiental, muitas vezes por uma questão de poluição sonora, né, que é um aspecto até muitas vezes mais urbanístico do que
do que ambiental propriamente dito, né, nós isentamos de licenciamento. Para quê? Para que a gente possa ter a necessidade de licenciamento ambiental nas atividades que têm um efetivo impacto ambiental, conforme diz a Constituição, conforme diz a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei Complementar 140, e que essas atividades de menor impacto a gente consiga mapeá-las, né? A gente sabe que elas estão sendo realizadas e que caso tenha algum problema a gente vai lá fazer uma ação fiscal, né? Vai emitir uma auto-infração, fazer um controle adequado dessa situação. Então, é um momento de transição também. Se no Brasil está sendo feita essa discussão, aqui em Porto Alegre a gente também faz essa mesma discussão, né? Que em nível local a gente possa ter uma legislação mais adequada que garanta a segurança jurídica para o administrado e para o órgão público. Certo, só para a gente deixar claro, que está faltando pouco para encerrar o bloco, mas para a professora lembrar e deixar claro quais são o que a Constituição define como poluidores, né? Os agentes que são possivelmente poluidores. A Constituição não define. Né? De fato, o que a gente tem? A gente tem uma previsão no artigo 225 da Constituição, no parágrafo 3º, em que ele vai dizer o seguinte, olha, serão responsabilizados pelo dano ambiental os poluidores ou os degradadores, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Né? Então, ela não me diz quem são, ela me diz, olha, na realidade, ela diz que é todo mundo, né? Qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, que causar dano ou degradar o ambiente vai responder por ele, né? E aí diz também que todo aquele empreendimento que tenha, né, efetivo potencialmente, né, condições de causar dano ambiental vai ter que passar por um estudo prévio de impacto ambiental. Né? Então, ela não me traz um conceito específico sobre isso. Na verdade, ela segue o modelo da Lei de 81, que é essa Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que faz lá um conceito de degradador, de degradação, um conceito de poluição e um conceito desse poluidor ou degradador e que diz isso, que é uma pessoa física ou jurídica que cause dano ao ambiente. Então, de fato, a gente não tem uma previsão, olha, eu vou juntar, né, vou juntar por atividade, eu vou estabelecer, eu não tenho essa previsão, né? E aí abre espaço, que é como trouxe aqui o Alexandre, né, dizer, olha, no município de Porto Alegre, por exemplo, estamos emitindo algumas isenções de trabalho. Isso não quer dizer que no município vizinho, a mesma padaria que o Alexandre aqui dentro da SMAN liberou do licenciamento, não tenha que ser licenciada, justamente porque eu não tenho um padrão geral sobre isso. E aí cada município, em razão de entender do impacto local, né, do interesse local, vai regular da forma que melhor compreender. E isso causa também um pouco de insegurança, né? Eu fiquei pensando, então estamos aqui abrindo uma franquia de padarias, eu vou saber se, bom, em Porto Alegre eu sei como é que funciona, mas daqui a pouco no município ao lado já funciona de uma maneira diferente. E aí como é que tu explica isso para o empreendedor, né? Então, realmente causa dá uma certa insegurança quanto aos procedimentos, né? A questão da celeridade, que é uma das coisas que é socialmente muito cobrada no âmbito do licenciamento ambiental. É algo que a gente também tem que ter muito cuidado, né? Porque eu tenho que ser célere, mas ao mesmo tempo eu não posso ser leviano. Né? Então, os procedimentos, eles têm um tempo para acontecer, o que não pode é ser engavetado, o que não pode é ser esquecido, né? E também não pode andar voando, né? Porque se eu tenho que passar por um técnico, 2 técnicos, 3 técnicos, a gente sabe, presume que isso leva um tempo de deslocamento. Agora, se eu já posso, através de um procedimento eletrônico, através de uma organização em que eu já sei de antemão quais são todos os documentos que eu tenho que apresentar, se eu sei de antemão qual vai ser todo o procedimento, né? Quais são os ritos, quantas vezes vão me chamar ou não nessa circunstância, eu acho que facilita para o empreendimento e também facilita o próprio controle social naquilo que está sendo estabelecido, né, como critério, né, para a liberação da atividade econômica. Certo, então vamos terminar essa conversa aqui nesse primeiro bloco. Espero que você continue com a gente já volta falando mais sobre licenciamento ambiental aqui no TV Câmara Entrevista. Não saia daí.